Fala galera do podcast Papo SST, estamos iniciando hoje nosso 20º episódio do podcast Papo SST. Hoje nós temos a honra de receber aqui de forma online um ícone da segurança do trabalho nacional, um cara que tem um trabalho extremamente relevante na segurança do trabalho do Brasil, que vem difundindo aí a segurança do trabalho, descomplicando o SST para a galera. Hoje nós vamos receber o colega de trabalho, o Tech Segurança, né? Um cara que de pronto já atendeu nossa solicitação de participar, de contribuir com a segurança do trabalho, Nestor W. Neto, né? Um SSD, um cara mesmo bem relevante na sociedade. Eu vou ler um pouquinho aqui do trecho aqui, Laura, do currículo do homem, né? Formação de Tech Segurança, de técnico e superior em segurança do trabalho, pós-graduando em psicologia organizacional e do trabalho. Interessante, por conta que temos muitas doenças relacionadas aí a questões psicológicas. Já o cara já está pensando lá na frente. Escritor de quatro livros e coautor de um. Criador e editor do blog site Segurança do Trabalho NWN. Inclusive, somos clientes lá desse site, um site mesmo sensacional, né? Maior site de segurança do trabalho do Brasil, especialista em programa de segurança comportamental e cultura de segurança. Meu amigo, hoje o bate-papo aqui vai ser pancada. Nestor, meu irmão, muito obrigado pelo seu sim, cara. Eu queria que você falasse um pouco quem é o Nestor, como surgiu essa sua paixão pela segurança do trabalho. E aí a gente vai discorrendo esse bate-papo aqui que vai ser bem interessante. Tem algumas perguntas aqui de alguns colegas que quando eu anunciei que a gente iria lhe entrevistar, os caras já eu pergunto isso aqui pro Nestor, pergunto isso aqui. A gente já deixou as perguntas aqui preparadas. Eu acredito que hoje vai ser um bate-papo bem legal. Mas fala aí quem é Nestor, um pouco do teu trabalho, né? Como é que tá aí? Me conta aí, meu irmão. Legal, eu sou o Nestor W. Neto, eu me escondo aqui no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, e eu comecei na segurança do trabalho, assim como muita gente que entrou na área de segurança sem saber mesmo o que estava fazendo, aconteceu isso comigo também. Eu terminei o ensino médio já com 28 anos, e aí eu queria fazer um curso e tinha uma líder que parecia que era uma abençoada que Deus tinha colocado no meu caminho, e certamente ela é mesmo. Ela me sugeriu o curso de técnico de segurança e eu resolvi fazer. Eu só fui entender o que era mesmo quando eu estava dentro do curso, porque eu já tinha feito o curso de vigilante. Então, eu imaginei que vigilante e segurança no trabalho eram coisas parecidas. E depois eu fui descobrir que não era, né? O meu desejo mesmo, quando eu terminei o ensino médio, era fazer radiologia, né? Técnica de radiologia. Mas aí no hospital que eu trabalhava já tinha morrido umas 2 pessoas lá com câncer, os radiologistas. Aí minha chefe sugeriu eu fazer técnico de segurança e acabou dando muito certo. Desde quando eu estava no curso, eu já comecei a publicar no site, e aí eu fui gostando, me apaixonando cada vez mais pela profissão, e estamos aí até hoje. Beleza, Nestor. Cara, que interessante. E essa dúvida aí do Tech Segurança com o vigilante, você não foi a única vítima dessa confusão aí, não. Eu, particularmente, né? Eu também já passei por isso. Acredito que vários colegas que vão assistir esse programa também vão lembrar de alguma história parecida, né? Pergunta se você se já usa arma, alguma coisa assim. A galera já vai bem a fundo. Mas hoje, com o advento do e-social, a gente conseguiu separar cada vez mais essa, esse paradigma aí que a galera criou. Pois é, Nestor, eu tava dando uma olhada aqui um pouco no seu Instagram, achei bem interessante. Você usa didáticas bem interessantes para descomplicar a segurança do trabalho, né? E uma coisa que a gente bate muito na segurança do trabalho é a questão da cultura, né? Às vezes uma empresa ela tem que ter uma cultura de segurança para que ela passe para os funcionários. E eu vejo que é um trabalho que você vem falando muito, né? Você é, tem até acredito, uma palestra falando disso, um momento voltado para isso. Fala um pouco como é que tu consegue implementar isso, mudar essa cultura nas empresas, como é que tu consegue dar um spoiler de como é esse teu trabalho aí relacionado à cultura organizacional nas empresas, que não é fácil. Eu acredito que é um dos pontos que é uma virada de chave para o empresário. Legal.
Na segurança do trabalho, a gente ainda tem uma coisa que atrapalha muito ela, que é achar que todos os problemas da empresa são oriundos do trabalhador. Então, a gente olha para o trabalhador e pensa que ele é um problema a ser resolvido. Tem gente também olha para o empregador também e também acha que o empregador também é um problema a ser resolvido. Mas, na maior parte dos casos, inclusive, se a gente for olhar até as metodologias, como a pirâmide de Bird, a teoria do dominó, a gente sempre vai chegar na conclusão de que o trabalhador é um problema a ser resolvido, né, que a gente tem que consertar o trabalhador para melhorar a segurança. Quando a gente passa a entender sobre cultura, a gente vê que isso não é bem a verdade, porque o comportamento do trabalhador, na verdade, é fruto do sistema de trabalho, principalmente do que a liderança espera dele. Tem até uma definição de cultura que eu gosto muito, que diz que cultura de segurança é o que determina quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados pela organização. Vou repetir. Cultura de segurança é o que determina quais são os comportamentos esperados, recompensados e apoiados pela organização. Então, normalmente, aqueles comportamentos que a organização apoia, que ela reconhece, são os comportamentos que ela terá, independente do que o técnico de segurança queira. Aí é que é a polêmica, porque o técnico de segurança ele olha para o trabalhador, enxerga que o trabalhador é um problema, mas ele não para observar o que os líderes imediatos do trabalhador, o que a alta liderança está exercendo de influência sobre o próprio trabalhador. Só para ter uma ideia, quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de vários elementos. A metodologia Hearts and Minds, que é chamada de corações e mentes, a tradução dela, ela aponta para a gente 23 elementos de uma cultura de segurança. Então, só para você ver que a situação não é tão simples como parece, de olhar para o trabalhador e achar que ele é o problema, que ele é o mal a ser resolvido. Não. A cultura é muito mais ampla do que parece. E se a gente for pensar na cultura de segurança, ela está dentro da cultura organizacional, que também faz parte. Quando a gente começa a olhar para a cultura e melhorar a cultura, o efeito que a gente tem em decorrência disso é a melhoria dos comportamentos, porque o comportamento do trabalhador é fruto do sistema de trabalho. Ele se comporta daquela forma porque, normalmente, é assim que a liderança espera dele e, em muitos casos, é assim que os seus pares esperam que ele se comporte. Então, se ele não está usando o EPI, pode ter certeza. Normalmente, tem alguma influência da liderança da empresa ou do líder imediato sobre isso. Em muitos casos, influência até dos colegas que estão perto dele, dos seus amigos, que às vezes ninguém que está lá no grupo usa EPI, mas aí quando o teste de segurança vai passando, normalmente ele só pega um, né? Ele pega um e às vezes dá punição no cara, como se fosse resolver o problema. Aí o comportamento inseguro deixa de ser algo para ser evitado, para ser algo a ser escondido, né? Só faz ficar pior ainda. É bem interessante o que você falou, porque a gente em vários palestras, DDS, né? A gente fala que os liderados, a sua referência é a sua liderança, né? Então, assim, eles vão replicar o comportamento que eles veem, né? E eu, recentemente, a gente tem aqui uma empresa de segurança do trabalho, eu visitei uma obra e o mestre lá sem capacete, com a camisa mesmo, aquelas camisas para proteger do sol, a camisa que ele traz de casa, e ele falando assim, cara, rapaz, os meninos não usam EPI, não faz nada, eu já não sei mais o que eu faço. E aí eu me afastei um pouquinho, né, com o mestre, saí de perto ali da equipe, falei, doutor, mas o senhor é o exemplo. O senhor é o cabeça da equipe, como é que eles vão usar EPI se eles não vê o mestre usando, né? E faz todo sentido com o que você falou, né? É o que eles esperam ser recompensado, né, e apoiado pela organização. Então, assim, a empresa que tem que cobrar, né? Às vezes as empresas contratam a gente aqui e dizem, Rafael, o técnico de segurança tem que ir lá e tal, para cobrar os de EPI, a gente chega lá e a liderança não cobra, não usa, né? Não dá o exemplo, né? E a liderança tem que ser o exemplo. Então, o exemplo de organização, o exemplo de uso, tem que ser o exemplo, né? Então, assim, o comportamento começa pelo exemplo. Se a liderança for o exemplo, né? Ela já replica ali no seu comportamento, né? E aí é interessante quando você consegue colocar para o gestor
esse ponto, né? Esse ponto dele sempre tá sendo o exemplo da equipe. De fato, eu sempre, quando vou fazer esse trabalho na empresa, a gente sempre olha e pergunta para a alta liderança, né? Qual é a cultura que queremos nessa empresa? E aí, às vezes, tem uma imagem muito bonita da segurança do trabalho. A nossa ideia aqui na empresa é que todos os trabalhadores usem EPI, todos façam os exames médicos, todos cuidem da sua própria segurança. Mas aí, quando a gente para olhar para o mundo real, a gente vê que muitas vezes o líder imediato dele, na verdade, cobra outras coisas e não segurança. Então, a cultura ela tem que ser coesa. A cultura, para melhorar a maturidade da cultura de segurança, o processo de segurança tem que ser coeso na cabeça de todos os líderes. É por isso que o pessoal até fala, né? Como se fosse um chuveiro, vem molhando de cima para baixo. E não um bidê, que vem molhando de baixo para cima, né? Então, vem molhando de cima para baixo. Bidê, viu? Então, quando vem de cima para baixo, de forma coerente, coesa, a liderança falando a mesma língua, aí a chance de você ter uma cultura verdadeiramente apoiando para a cultura que queremos, ela acontece. Né? Mas é uma enorme dificuldade isso, porque isso acontece até às vezes em cliente que contrata a gente. Uma parte da empresa vem contratar a gente e a outra parte da empresa fala assim, quem contratou vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Qual é o serviço de vocês? Assim, como se eles não soubessem que a gente tivesse sido contratado, e às vezes não sabem mesmo. Como se eles não soubessem o trabalho que a gente vai fazer, e às vezes não sabem mesmo. Então a gente percebe o buraco que fica, né? O mínimo que um cliente devesse fazer é, pô, nós vamos contratar um time aí para melhorar a segurança, ele vai passar no seu setor, ele vai passar no seu setor, ele vai passar no seu setor, ele vai pedir para você fazer tal coisa, vai pedir para você fazer tal coisa, vai perguntar tal coisa. Assim a gente teria o quê? Uma coerência, né, no que se refere à mudança comportamental. Mas é muito desfragmentado, justamente porque em muitas empresas as áreas não se falam quando o assunto é segurança. Segurança do trabalho, na maioria das empresas, é só apagar incêndio, né? O técnico de segurança que fica correndo atrás de quem não está usando EPI, dando bronca, né? Contabilizando acidente de trabalho. Então, a gente se acostuma com isso e acha que isso é fazer segurança. Daí, quando aparece um maluco como o Nestor, falando que cultura de segurança tem 23 elementos, incluindo alta liderança, comunicação e segurança, máquinas e equipamentos, CIPA, time do SESMIT, os planos de resposta à emergência e outros, né? Aí o empregador fica doidão e fala, nossa, o que é isso? Né? Muita coisa. Não, na verdade, o problema é que falta aquele desenho que a gente falou, né, da cultura que queremos. Com base na cultura que queremos, a gente começa a avançar. Até porque, se a gente for olhar em nível de maturidade de segurança, existem 5 níveis. O nível 5 é o mais alto, é o nível de excelência. E cada empresa deveria sempre caminhar para a melhoria do seu nível de segurança, não pensando na excelência, mas pensando no próximo nível, porque aí fica uma coisa mais realista, né? Quando a empresa mal fornece EPI e começa a pensar em ter um nível de cultura de segurança madura, a ponto de segurança do trabalho ser o modo como a empresa faz o negócio, a ponto de sempre levar a segurança em conta, nossa, fica muito distante. Mas quando você chega na empresa e vê, poxa, aqui está tendo problema com o simples uso de EPIs, vamos melhorar isso? Aí você já começa a pavimentar um caminho, né, da cultura que queremos. Então, a cultura que queremos sempre deve ser o próximo estágio, né? Não deve ser um caminho assim tão distante, porque senão a galera não consegue nem ver e nem imaginar o que é aquilo. É bem interessante o que tu falou e faz todo sentido. E assim, a gente não pode atrelar, a gente já começou falando de EPI, beleza, a cultura ela se passa pelo uso do EPI, um ponto. Mas existem outros pontos. E aí eu vou dar como exemplo, Nestor, a gente tem uma empresa de medicina do trabalho aqui em Teresina e a nossa cultura, de fato, é cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, os técnicos cuidam de pessoas. Então, assim, o que a gente faz aqui? Eu vou dar um exemplo do que a gente faz aqui, qual é a nossa cultura. Alguns dos nossos colaboradores, a gente tem, acho que 10 funcionários aqui, 12, não vou saber de cabeça, porque... Mas, enfim, a gente tem 12 funcionários. Qual é a nossa cultura? Fazer o check-up do funcionário todo ano. A nossa clínica, ela custeia o check-up do funcionário que não tem condição de ter um plano de saúde. Então, assim, é uma cultura nossa. Então, assim, como é que eu vou cobrar de um cliente lá que ele faça uma coisa A, B ou C, se aqui eu não tenho essa cultura? Como é que eu vou cobrar do cliente que ele
Meu amigo, você tem que atender a CLT, você tem que assinar a carteira, pagar esse benefício, pagar isso. Se lá é o meu cara, eu não pago ele não é carteira assinada. Então, assim, a cultura, nós temos que ser exemplo para ser exemplo nas empresas. Então, se nós, quanto assessoria, quanto profissionais da segurança do trabalho, quando assumimos alguns postos no mercado de trabalho, seja um mercado, seja uma condição de empresa, a gente tem que ser exemplo. E assim, hoje a nossa empresa, ela é exemplo nisso. O concorrente nosso, ele não faz isso. Beleza, tomara que ele assista esse programa e ele mude a concepção dele, né? Porque, de fato, o Tec Segurança cuida de vidas, né? E já para entrar em um outro assunto, é um assunto que é bem interpretativo por alguns e objetivo por outros, a gente queria falar da CAT, né? Eu vi que você soltou lá um vídeo falando da CAT, né? A gente vê o cara, Rafael, o cara cortou o dedo aqui, mas não pegou atestado, e aí eu abro a CAT, não sei o quê, o cara se afastou, mas não tem o CID, não entendi direito, e aí? Quando que eu devo abrir a CAT? Bora dar a sua visão aí de quando a gente deve abrir a CAT. Legal. Bom, esse assunto da CAT ele é muito importante, muito pertinente, né? O pessoal tem muita dúvida em relação a isso. A primeira ocasião que a gente abre a CAT é no acidente de trabalho, o pessoal fala, né? Acidente de trabalho típico. O que é o acidente de trabalho típico? A Lei 8.213, ali, a partir do artigo 19, ela fala que o acidente de trabalho é aquele que ocorre causando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Então, o que a gente entende aí? Né? O acidente de trabalho é aquele que causa redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Não necessariamente é o que causa afastamento. E a primeira coisa que o pessoal tem muita dúvida. Eu vou abrir CAT se não teve afastamento? Sim, do ponto de vista legal, sim. Né? Se o trabalhador... Vamos um exemplo aqui. Vamos pensar que um trabalhador é um entregador que trabalha com moto. Aí ele foi fazer uma entrega, um cachorro passou na frente da moto e o motoqueiro caiu no chão, ralou a perna, ralou o joelho, mas levantou, pegou a moto e foi-se embora. Aí vamos pensar que por causa dessa ralada que ele deu na perna, no joelho, ele começa a ter uma redução da sua capacidade para o trabalho. Na hora que ele vai sentar na moto, assim, ele senta meio de lado, aquilo lá dói, e ele fala, cara, eu não estou legal. Dá para trabalhar sim, fazendo um esforço extra, mas eu não estou legal. Isso é um acidente de trabalho, mesmo ele não tendo sido afastado. Por quê? Agora ele tem uma dificuldade para executar o seu trabalho. Então, é isso que a norma fala, né? Se o trabalhador tem essa dificuldade temporária ou permanente, tem que ser classificado como acidente de trabalho. A lei traz outras situações também muito interessantes. Ela fala que se o trabalhador vai fazer algum trabalho para a empresa, mesmo que o empregador não mande, mas que ele vai fazer um trabalho para a empresa para trazer lucro para a empresa ou para evitar prejuízo, e se nesse trabalho ele sofre um acidente, é acidente de trabalho. Então, vamos mais um exemplo aqui. O cara trabalha numa oficina de motocicleta. Aí, chega uma moto lá para ele arrumar, só que ele olha lá no depósito lá de peça de reposição lá da oficina e ele vê que está faltando a peça que arrumaria aquela moto. O chefe não está lá, ele olha para a moça do caixa e fala, eu vou ali na loja concorrente ali, vou comprar essa peça para arrumar aquela moto ali. Me dá duzentão aí. A moça do caixa confia nele para dar duzentão. Ele sai, vai lá na outra loja comprar uma peça para arrumar a moto. Nesse caminho, ele se acidenta. Ele é atropelado, etc, etc. É acidente de trabalho? Sim. Foi o chefe que mandou ele lá? Não. Mas ele foi executar uma atividade para trazer lucro para a empresa. Então, nesse caso, é acidente de trabalho. E mais uma outra também que eu acho assim, muito interessante é a parte onde a lei fala que se o trabalhador estiver em viagem, mesmo para fins de estudo, ele é considerado como se estivesse no trabalho. Então, uma empresa X manda um operador de máquina, sei lá, fazer um curso numa outra cidade. Olha só, esse cara é considerado como se estivesse no trabalho. Então, inclusive aconteceu um acidente desse, um caso desse, eu achei muito interessante. Um trabalhador
tinha ido fazer um curso para trabalhar numa determinada empresa, para subir de cargo na empresa. Aí trabalhou durante o dia, etc, etc. À noite ele foi para um forrozinho lá que tinha lá perto do alojamento lá. No forrozinho conheceu uma mulher, deu umas beijocas na mulher, mas a mulher era casada. O cara foi, deu-lhe uma chuchada na barriga dele, esfaqueou ele. Tem que abrir a CAT? Tem. Do ponto de vista legal, tem que abrir a CAT. O cara está em viagem a serviço da empresa para melhorar a sua qualificação profissional. Tem que abrir a CAT. Enfim, e só mais um para concluir, para trazer, nos períodos, a legislação diz que nos períodos destinados à refeição ou satisfação de necessidades fisiológicas, o trabalhador é considerado como se estivesse no trabalho também. Então, o trabalhador, quando ele está almoçando, se ele sofre um acidente, no horário de almoço, é acidente de trabalho. Satisfação de necessidade fisiológica, até soltar um barro. Então, o cara, no horário de almoço, ele resolve subir no vaso para soltar um barro. Olha, ele quebra o vaso, corta o bumbum dele, é o quê? Acidente de trabalho. Então, a legislação ela é muito ampla e não, aí o pessoal comete um grande erro nisso, que é pensar o seguinte: poxa, se eu abrir a CAT, quer dizer que eu sou responsável por esse trabalhador. Não necessariamente, são duas coisas diferentes. A abertura da CAT é para garantir ao trabalhador, se for o caso, que ele entre com seus benefícios previdenciários e, se ele ficar afastado por mais de 15 dias e vier a receber benefícios da Previdência, quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter direito à garantia de emprego. Mas não necessariamente, por abrir uma CAT, a empresa vai ser obrigada a indenizar o trabalhador. Isso é um erro. E também não necessariamente, por abrir a CAT, vai aumentar o valor do FAP, né, o fator acidentário previdenciário. Não necessariamente. Porque hoje em dia, o FAP ele só aumenta para acidente de trabalho com mais de 15 dias e acidente de trabalho, excluindo-se também os acidentes de trajeto. A empresa pode abrir 1000 CAT lá por acidente de trajeto, que não onera, né? não aumenta o FAP dela. Então, a abertura de CAT é um assunto tão interessante que tem até livros sobre isso, né? Mas ainda assim, o pessoal ainda derrapa muito. É bem interessante mesmo. E assim, para finalizar esse tema CAT, que ainda tem muitas perguntas aqui que o pessoal mandou, a CAT, para me abrir a CAT, o atestado, ele tem que ter o CID, porque lá ele condiciona eu colocar um CID. E quando não tem o CID, orienta a voltar lá no posto de atendimento. O que a gente deve fazer nesse caso? O ideal é ter o CID, mas às vezes não tem. E aí, abre a CAT? Abre a CAT assim mesmo. Tem vezes que o pessoal abre a CAT até e só grampeia o atestado médico lá, quando no antigo, né, CAT Web, o pessoal abria a CAT e grampeava o atestado médico quando não tinha muitos dados médicos. E vale da mesma forma. Por quê? O que a empresa não deve fazer é a omissão da CAT. Ela abre a CAT com o que ela tem e tenta buscar mais dados. Se eventualmente não conseguir, paciência, fica sem. Mas a CAT deve ser aberta em todos os casos que a lei prevê. E quando a empresa não abre, né, a legislação até prevê que o próprio acidentado pode abrir a CAT, o médico que atendeu o trabalhador pode abrir a CAT, o sindicato da categoria pode abrir a CAT, o próprio acidentado pode abrir a CAT. Enfim, quase qualquer pessoa pode abrir a CAT, de tanto que esse direito é sagrado e importante para o trabalhador. Mas, infelizmente, ainda é negligenciado em muitas empresas, né? Hoje, há uma estimativa de que quase mais da metade dos acidentes de trabalho não são comunicados à Previdência Social. O pessoal não abre a CAT ainda. Infelizmente, mesmo com a social, os números ainda de subnotificação dos acidentes ainda são muito grandes. Quem sabe aí, daqui a algum tempo, com o e-social pegando mesmo, né, esse cenário mude, né? É o que a gente torce. E assim, a gente precisa desmistificar a questão de que a CAT não é algo que vai prejudicar a empresa, né? E é um benefício para o trabalhador. Além dos benefícios previdenciários, tem um benefício trabalhista que é o recolhimento do FGTS em caso de acidente de trabalho B91 lá, que é reconhecido lá pela Previdência, né? E aí eu vou contar um caso específico que aconteceu aqui com
com a empresa aqui de Teresina. Cara, o cara sofreu um acidente de moto no local de trabalho com o dono da empresa. Tô olhando aqui pro produtor. E foi feita a CAT, o cara se afastou por mais de 4 meses e o INSS não reconheceu como acidente de trabalho. Acredita? Não reconheceu. Com a CAT, tudo. Todas as informações corretas. O INSS não reconheceu como acidente de trabalho, infelizmente. Mas assim, beleza, eu acredito que ele vai procurar os direitos dele lá para coisa, mas a empresa, ela, por conhecer da legislação, ela fez todo o procedimento legal. Continuou o recolhimento de FGTS, deu o período de estabilidade necessário para o trabalhador ao retornar às atividades. Então, isso se aconteceu. Então, assim, a gente precisa passar para quem está assistindo que de fato o governo ele quer uma estatística dos acidentes com a CAT, né? Uma estatística de saber onde está atendendo, onde está tendo mais acidentes para poder atuar ali em cima. Semelhante, paralelo a isso, a gente tem, eu estava conversando recente com um cara que ele tem autoescola e dizendo assim, Rafael, quando tu vê lá a carga horária aumentando, é porque o Conatran, né, o Detran Nacional, ele entende que tem que melhorar a formação. A galera tá saindo ainda sem muito entender. Então, eles aumentam a carga horária para ver se reduz o acidente lá na frente. Eu acho que a CAT, uma das grandes finalidades dela é isso, né? Ter essa estatística para mostrar, para saber onde o governo atuar, né? Eu acredito que se o governo tivesse uma publicidade mais forte desmistificando isso, né? Falando um pouco da CAT, da finalidade, que não teria prejuízo para o trabalhador, desmistificando isso, eu acredito que os números de abertura de CAT iriam aumentar e o governo conseguiria rastrear de fato onde trabalhar ali por conta dos índices, né? Dos gráficos, né? É isso. E se a gente for pensar sobre a CAT, né? Já foi bem pior no sentido de prejudicar a empresa, né? Antigamente, qualquer CAT aberta onerava o FAP da empresa. Mas aí, ao longo do tempo, a Previdência Social vem mudando os quesitos, né? E hoje em dia, o acidente de trajeto já não entra mais, que eu acho justo, inclusive. Agora, o que eu acho injusto é o acidente com menos de 15 dias não entrar. Eu acho injusto. Mas, enfim, é um benefício para a empresa, né? Sabendo que nas empresas, normalmente, a maioria dos acidentes é com menos de 15 dias, isso é um benefício em tanto esse tipo de acidente não constar, né? Talvez tenham colocado isso justamente para que as empresas abram mais a CAT, para que a CAT seja menos prejudicial no sentido de onerar o FAP, né? O fator acidentário previdenciário. E quanto mais CATs a empresa abre, com mais de 15 dias atualmente, maior é o valor do FAP que ela vai pagar, né? Então, aquele valor de 1 pode ir para 2, de 3 pode ir para 6 e assim sucessivamente, né? Então, já foi pior, né? As empresas vão começar a ficar sem argumento para não abrir mais CAT. Exatamente isso mesmo, porque, mas assim, desmistificando essa questão da CAT, eu acredito que até esse nosso bate-papo aqui vai abrir a mente de muitas pessoas, muitos técnicos que nos assistem, eles vão ter uma visão diferente até para conversar com o seu cliente, conversar com o empregador e dizer, cara, vamos abrir lá na legislação assim, não precisa, né? Mas, Nestor, vamos caminhando aqui nos assuntos, né? E aí você falou até que veio aqui no Piauí, antes, na época do PPRA, né? Ou tão falado PPRA. E, cara, o PGR veio aí, eu acredito que para dar uma sacudida aí na segurança do trabalho no quesito risco, gerenciamento de risco. E a gente sabe que se eu for numa empresa, eu vou ter um levantamento de risco. Se você for, você pode ter um levantamento de risco bem mais amplo. E se outro técnico for, provavelmente ele vai ter um levantamento de risco diferente, né? A gente pode ter 3 cenários diferentes, não cenários distintos, mas diferentes. Avaliação diferente, mas dentro da mesma linha de raciocínio. Mas assim, fala pra gente aí o que é que não pode faltar no inventário de risco do PGR. E tenta falar um pouco aí do PGR, do que você acha de como é que tá esse processo aí do PGR, que a gente viu que melhorou muito, né? E depois eu vou contar um pouco as nossas experiências aqui com o PGR. Bacana. Então, o PGR ele vem realmente para
para mudar, né? E ele coloca algumas coisas novas, né? Como o conceito de inventário de risco, que não existia, né? O PPRA antigamente era antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, né? Agora a gente tem um inventário de risco. Eu gosto mais dessa nova estrutura. Eu acho que ela ajuda mais, né, a entender os riscos. O que eu não gosto do item 1.5 lá é a separação de risco e perigo. Eu acho isso desnecessário e causa mais complexidade do que ajuda. Inclusive, eu tenho colegas que têm software e que eles ralaram um bocado para tentar separar no software o que é risco e o que é perigo. Não é às vezes até para o profissional de segurança a gente perguntar, eles não vão saber dizer o que é, né? E se a gente for ver do ponto de vista teórico, né, o perigo ele está mais voltado para ser a fonte de risco. O perigo é a fonte de risco e o risco é a exposição a essa fonte. Então tem até um bom exemplo que roda na internet aí, né? O tubarão no mar é um perigo. Nadar com tubarão é um risco, né? Então, sempre que eu falo de risco, eu estou falando de alguém exposto ao risco. Alguém que pode sofrer algum dano. E eu acredito que essa é a melhor forma de lidar com essa situação. Para que eu vou lidar com o perigo? Para que eu vou lidar com tubarão no mar se nunca tem chance de ninguém nadar com tubarão? Não vou me preocupar com isso. Para que eu vou me preocupar com um lugar sem guarda-corpo se não tem chance de ninguém ir lá? Eu não vou me preocupar com isso. Então, eu acredito que a ANR ela devia ter focado só no risco, quando tem alguém que pode sofrer algum dano. Outra coisa também que eu não gosto da norma é que ela deixa a avaliação de eficácia muito em aberto. Ela não coloca nenhum critério para a empresa fazer a avaliação de eficácia. Isso vai acabar fazendo com que as empresas não façam. Porque se fica muito aberto, eu faço se eu quiser. Eu faço do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu coloco uma vírgula, uma coisinha e digo que aquilo lá é avaliação de eficácia. Então é complicado. São coisas que eu acredito que poderiam ter sido melhores. Agora a norma está sendo atualizada de novo, né, o item 1.5. Tomara que esses itens mudem. Se bem que eu acho que é difícil, já que esse conceito de risco e perigo não é exclusivo, né, da norma brasileira, já vem nas normas internacionais também. Então, o PGR é formado de duas coisas apenas, né? Inventário de risco e plano de ação. O inventário de risco é onde a gente vai usar para fazer a avaliação do risco. Avaliação qualitativa e quantitativa. Então, algumas coisas, né, não podem faltar num inventário de risco. A caracterização do ambiente de trabalho é uma delas, né? Eu preciso descrever como é o ambiente de trabalho da empresa. O profissional de segurança tem mania de elaborar documento para ele. Não, mas isso aqui eu entendo, pode deixar assim. Não, meu filho, você está elaborando um inventário de risco, o PGR, normalmente é para outras pessoas. O empregador vai manusear aquilo. A CIPA deve manusear aquilo. Às vezes, as medidas de controle vão ser executadas por outras pessoas que também vão manusear. Então, eu sempre digo, né, o ideal é que, ao olhar, por exemplo, para a caracterização do ambiente de trabalho, a pessoa, ao ler aquilo lá, tem que ser como se ela estivesse vendo o posto de trabalho. Então, como é que é o ambiente de trabalho? Né? Qual é o pé direito? Como é que são as paredes? Como é que é o piso? Como é que são os maquinários? Tem que ser muito bem descrito. Quais são as atividades que o trabalhador desempenha no seu dia a dia? O que realmente ele faz? Quais são as posturas que ele adota? Em quanto tempo ele vai passar naquele posto de trabalho? Qual que é o tempo médio de exposição dele ao risco? Muitas vezes o colega vai lá e coloca que o trabalhador está exposto ao risco de corte em uma máquina, por exemplo. Mas ele não diz quanto tempo por dia o trabalhador opera aquela máquina. E muitas vezes essa informação é importante. Muitas vezes o pessoal coloca até ruído lá desse jeito. Coloca exposição ao ruído, mas não coloca o tempo de exposição. Ou seja, não quer dizer absolutamente nada. Então, outra coisa também importante, descrever a fonte de exposição. Né? Aquele ruído está saindo de onde? O agente químico que pode causar dano ao trabalhador está saindo de onde? Ora, se eu não sei onde é a fonte de exposição, fica mais difícil eu fazer o controle. Então, eu preciso que essa fonte de exposição seja bem clara, bem nítida. Outra coisa que ajuda também nisso é a gente entender como é que o risco se propaga no ambiente. Se propaga pelo ar, se propaga por contato,
É um agente químico que, ao ser lançado no ambiente, ele vai para o chão, ele forma uma névoa no chão, ou é um agente químico que, ao ser lançado no ambiente, ele forma uma névoa acima da cabeça do trabalhador, e que, se o teto for baixo, aquela névoa pode vir e alcançar a cabeça do trabalhador, a zona respiratória dele, e fazer com que ele desmaie, e fazer com que ele sofra um mal súbito, e fazer com que ele adoeça. Então, tudo isso tem que ser bem claro, né? Outra coisa, a gente vê, e esse é um dos erros mais gritantes no inventário de risco, o profissional da área de segurança se preocupando só com o limite de tolerância previsto na legislação. E a NR9 ela é muito clara, a atual NR9, né? O foco da prevenção na área de segurança é no nível de ação, e não no limite de tolerância. Limite de tolerância é para pagamento de adicional. A gente tem que focar no nível de ação. Outra coisa também que a gente vê como erro é o pessoal usando limites de tolerância, nível de ação da NR15 apenas, sendo que os limites da NR15 estão desatualizados, porque a maioria deles foram lançados em 1977. Então, de 77 para cá, muita coisa mudou. Não é à toa que a norma americana muda os limites dela, não todos, alguns, todo ano. Então, eu sempre digo para a galera o seguinte: se você quer proteger o trabalhador verdadeiramente, você tem que usar os níveis de exposição, os níveis de ação da ACGH, né, que é a norma americana, que todo ano atualiza os limites de exposição dela. Descrever as avaliações qualitativas também é muito importante para a gente ter um inventário de risco bacana, mas sem desprezar os limites de tolerância. Né? Em algumas situações, eu necessariamente vou ter que fazer avaliação quantitativa. A NR9 até diz para a gente, né, nessas situações, ela diz que eu vou fazer avaliação quantitativa quando eu quiser comprovar a exposição ao risco, eu vou fazer avaliação quantitativa depois de implementada a medida de controle, eu vou fazer avaliação quantitativa para comprovar o controle do risco. Então, se eu acho que controlei o risco, implementei uma medida de controle do ruído, por exemplo, eu quero comprovar que aquela medida é eficaz, o que eu tenho que fazer? Avaliação quantitativa. Então, são os principais erros que a gente observa dentro do inventário de riscos do PGR. De fato, tá lá no anexo, tem um dos anexos da NR9, né, o anexo 3, ele fala de calor, e eu acredito que é calor, posso não estar lembrando agora, mas os anexos lá da NR9, eles são bem claros, né, é só dar uma lidazinha, dar uma estudada, uma interpretação, ou então ver algum vídeo do Nestor lá no Instagram explicando que o cara vai entender, né. E Nestor, assim, a gente... sua explicação é bem objetiva, né? E de fato, assim, acredito que vai abrir a mente de muita gente que vai estar assistindo esse programa. E aí fala um pouco para a gente o que é essa avaliação de eficácia, né? Essa avaliação da eficácia da questão do risco, né? Do gerenciamento do risco. Conta um pouco com a gente como é que eu devo fazer, a questão do nível de ação. Tenta ser um pouco mais específico para quem está assistindo. Porque aqui há muitos estudantes assistem, muitos técnicos, muita galera de assessoria. Então, assim, para eles podem, né, melhorar um pouco esse entendimento. Legal. Então, o nível de ação ele é metade do limite de tolerância. Sempre que eu tiver algum agente que tem limite de tolerância, ele tem nível de ação também. Então, limite de tolerância do ruído, qual que é? Muita gente vai falar 85 decibel. Não, gente, não é. Tá errado. Limite de tolerância do ruído é 1. É a dose 1. Ora, se a dose é 1, metade de 1, 0,5. Para pessoas que usam a dose 100%. Não, a gente gosta de trabalhar com dose 100%. Se sua dose é 100%, seu nível de ação, 50. Então, o nível de ação é sempre metade do limite de tolerância. O limite de tolerância de algum agente meu é 100 ppm. Ok, o nível de ação metade, nível de ação 50. Então, sempre observar o nível de ação, que é onde verdadeiramente está, né, a segurança. Sobre a avaliação de eficácia, ela é fundamental. Por quê? Porque a gente se acostumou, a gente fez isso muito na era do PPRA também. O pessoal ia lá, implementava uma medida de controle, implementei a medida de controle, né? Agora, sombra e água fresca, vou relaxar. Não é assim, prevencionista. Quem garante que aquela medida de controle que você implementou está trazendo algum resultado esperado? Quem garante que uma medida de controle, por exemplo, de atenuação do ruído ocupacional, fez com que o nível de ruído abaixasse verdadeiramente? Quem garante?
Quem garante que alguma medida que você implementou na máquina realmente está evitando acidente de trabalho? Quem garante? Então, o simples fato de você colocar uma proteção na máquina não quer dizer que os acidentes vão deixar de acontecer. Eu preciso, periodicamente, fazer uma avaliação de eficácia. Ou seja, medir se aquela ação implementada trouxe o resultado esperado. Porque os cenários de trabalho mudam frequentemente. As máquinas mudam, as tecnologias mudam, os produtos químicos mudam. Então, periodicamente, eu tenho que avaliar se aquela medida de controle implementada está trazendo o resultado esperado ou se ela, apesar de bem intencionada, bem planejada, não trouxe o resultado esperado, às vezes até por fatores externos. Então, eu preciso fazer essa avaliação de eficácia, porque a alma da gestão de segurança está nela. Só depois que eu faço uma avaliação de eficácia é que eu tenho chance de ligar um PDCA para realmente medir se o meu programa está sendo eficaz ou se ele está só consumindo o dinheiro da empresa e servindo para conformidade legal. Uma falsa até conformidade legal, porque a verdadeira conformidade legal ela só viria através de resultados positivos, né? Mas, infelizmente, no Brasil hoje, como a fiscalização, em boa parte, ainda é de má qualidade, sim, só cumprir o plano de ação, em muitos casos, livra a empresa de problemas. Mas se a empresa quer resultado consistente, duradouro e verdadeiro na melhoria das condições de trabalho, ela deve sempre fazer a avaliação de eficácia. Para cada medida que eu implementar, eu tenho que pensar em uma avaliação, em uma medida de eficácia. Ou seja, qual é a forma que eu tenho que comprovar que aquela medida que eu fiz está trazendo o resultado esperado? E de fato é uma forma de mostrar o resultado do trabalho que a gente foi contratado, né? Mostrar para o trabalhador que a medida que a gente implementou na empresa dele, né? Seja um trabalhador fixo ou uma assessoria, se ela teve uma eficácia, né? É interessante. E é importante que isso venha a ser feito e não apenas cumprir a legislação de fato, com que muita gente está preocupado, o PGR e tal. E assim, a gente trabalha com muita fiscalização, muitos auditores, e eles falam muito, olha, o PGR ele tem que representar a realidade da empresa. Ele tem que conter itens que sejam reais da empresa, sejam uma situação específica daquele ambiente de trabalho. Não é mais o PPRA de antigamente, que era um copia e cola ali, e às vezes não tinha uma avaliaçãozinha depois, nada, era aquele documento meio que para encher linguiça ali, em alguns casos, não em todos, né? A gente sendo bem objetivo aqui nos esclarecimentos. Mas se a gente for ver, Mas Rafael, até no PPRA, né, no PPRA, o que a gente tinha lá? A gente tinha análise global, né? A análise global também era para isso. A análise global seria a avaliação de eficácia da era do PPRA. Só que, infelizmente, as empresas se acostumaram. E, infelizmente, cara, até a fiscalização do trabalho se acostumou a todo ano receber um novo PPRA. Todo ano ver lá um novo PPRA. Sendo que a norma era muito clara. Ela dizia que pelo menos uma vez ao ano deveria ser feita uma avaliação, deve ser análise global, né? Análise global do PPRA para verificar, né, a eficácia das medidas de segurança, que infelizmente o mercado não abraçou, né, essa análise global do PPRA, e eu torço que o mercado e a fiscalização abracem a avaliação de eficácia, senão, na prática, não vai mudar nada. Nós vamos trocar um programa por outro, mas os ambientes tendem a ficar no mesmo, infelizmente. E se a gente for analisar, lá no PGR ele fala da questão da validade, né? Ele fala da reavaliação dos riscos, né? Ele não diz de fato a validade do documento em si, fala da reavaliação dos riscos ocupacionais lá, né? Então, agora Exato. sim, tem casos que o documento precisa ser refeito, mas é um caso específico da empresa, quando ela tiver situações específicas, mas o documento em si não, né? A gente precisa entender e desmistificar, porque tem muito profissional que diz vale 2 anos e vende um documento para a empresa e fica por isso mesmo. Acontece Infelizmente. demais. Infelizmente. E aí, continuando andando aqui pela segurança do trabalho, Nestor, e a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas eu queria que você falasse um pouco da ET, né? A ET que chegou ali meio que coladinho do PGR, e aí a gente vê os pessoais, as fiscalizações e as entidades cobrando a elaboração desse documento, que não é errado, tem que cobrar, né? Eu queria que você falasse para a gente, né? Quais os requisitos mínimos para a elaboração de uma AET, né? Análise ergonômica, entenda, análise ergonômica do trabalho. Legal. Então, a nova NR17,
acho que ela foi muito feliz, né? Porque antigamente a análise ergonômica do trabalho era para todos. E agora ela colocou um item que eu gosto muito, que é a análise preliminar ergonômica. Então, olha só, toda empresa tem que fazer pelo menos a avaliação ergonômica preliminar, que já ajuda muito, né? Boa parte das empresas, elas não são empresas complexas. No Brasil, 90% das empresas são empresas pequenas. Para elas, basta fazer a avaliação preliminar ergonômica, que é levantar os itens básicos relacionados à ergonomia, postura, ambiente, calor, luminosidade, né, conforto, e já resolve. Então, o profissional de segurança sempre deve partir da análise preliminar e, se for o caso, em caso de necessidade, fazer a avaliação ergonômica, que essa sim é mais aprofundada, demanda tempo, normalmente são usadas ferramentas e várias ferramentas, cada ergonomista tem as suas queridinhas, né, para poder aprofundar nesse cenário. Então, eu gostei bastante da nova versão da NR17, principalmente por isso, né, porque nem toda empresa precisa gastar muito dinheiro com a avaliação ergonômica, que é cara mesmo. Nela é avaliado profundamente. Tem várias ferramentas ergonômicas que custam muito tempo do ergonomista para poder fazer. Mas agora, toda empresa faz a avaliação preliminar e, se for o caso, faz a análise ergonômica completona. Exatamente. E a gente precisa entender e levar para o empresário que essas atualizações das normas, ela vem para beneficiar o empresário e cada vez mais o empregador, né? Ela vem de uma forma, a gente vê a questão dos treinamentos, né? Da questão do, dos treinamentos de reciclagem, que deixou um pouco na mão do empregador, definir a carga horária, alguns treinamentos. Então, assim, as normas, elas se atualizaram para beneficiar, de fato, o ambiente de trabalho. Ela deixou de ser aquela coisa engessada e ficou uma coisa mais objetiva para o ambiente de trabalho. Nestor, meu irmão, muito obrigado pelo seu sim, cara. A gente fica muito feliz em receber pessoas que têm um trabalho relevante na segurança do trabalho aqui no Piauí, mesmo que seja de forma online, mas você vai deixar um pouco da sua mensagem, né, do seu trabalho para a galera. Fala um pouco aí do teu ramo de atuação atualmente, fala do teu site, fala do teu trabalho, quem quiser te contratar para uma palestra, para implantar o sistema aí de cultura organizacional, veja um pouco o teu trabalho aí que a gente vai te ajudar e a gente vai se ajudar nessa empreitada aí do Papo SST. Beleza. Então, gente, primeiro agradecer, né, o convite do Rafael, foi muito bacana estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, né? Vocês me encontram aí nas redes sociais, né? Sempre que você digitar no Titio Google aí, Nestor WNet, você vai encontrar a gente em tudo quanto é lugar. LinkedIn, Instagram. Temos 2 sites, tem o site Segurança Trabalho NWN, que é o mais conhecido, onde a gente fala muito com foco na legislação, cumprimento do dever legal. E temos outro site também que eu gosto muito, que é o site nestorwneto.com. Nesse outro site, o meu desafio é falar de segurança do trabalho sem falar de NR. Olha só. Então, nesse outro site, a gente fala de segurança do trabalho de uma forma mais ampla, justamente focando nesse contexto aí de cultura, entendendo os comportamentos humanos, né, que faz todo sentido quando a gente entende que segurança do trabalho não é sobre regras. Segurança do trabalho é sobre pessoas. E pessoas não são razão, pessoas são emoção. Se as pessoas fossem razão, bastaria você entregar um livro da DNR para elas e se comportar de forma segura. Não precisaria do técnico, não precisaria de treinamento, não precisaria de fiscalização, não precisaria de treinamento, de nada disso. A segurança é sobre pessoas e pessoas são emoção. A gente tem que entender como é que a gente faz para tocar a emoção das pessoas, para que cumprir as práticas de segurança seja algo natural, leve, saudável, gostoso, que elas gostem de fazer. Se você quiser levar a gente para ministrar uma palestra na sua CIPAT, na sua empresa, presencial, online, ou para rodar um programa para melhoria de cultura, é só digitar no Google aí Nestor WNet, que você vai chegar até um dos nossos sites e a gente pode passar uma proposta para vocês. Legal? Obrigadão aí. Valeu, Nestor. E entrando só para finalizar, falar da questão da emoção, né? Recentemente a gente passou por uma fiscalização e a fiscal disse assim: se você está com dificuldade, descubra o sonho do seu funcionário. Boa. E a partir daí você vai começar a moldar, ele vai começar a entender que você tá engajado também no sonho dele, ele vai se engajar no seu sonho, que é na sua empresa. Eu acho que quando a gente começa a mudar a perspectiva, essa visão da segurança do trabalho, a gente consegue alcançar outros níveis. Meu irmão,
Muito obrigado, Deus lhe abençoe. E até a próxima. Em breve, quem sabe você está aqui no Piauí, né? Nos eventos aí que a gente pretende organizar. E até mais, meu irmão. Até mais, Até mais, valeu. valeu. Falou, até mais, tchau.